A metabolização das gorduras no nosso organismo, ela envolve processos bastante importantes. Um deles é o que conhecemos como lipólise. Esse processo é o que nós iremos estudar nessa videoaula de hoje, bem como também vamos estudar os processos que antecedem a beta-oxidação. As gorduras são armazenadas no nosso organismo na forma de triglicerídeos. E esses triglicerídeos, eles são armazenados nas células que nós chamamos de adipócitos. Olha só, o primeiro passo para que ocorra a metabolização das gorduras é exatamente o processo que nós chamamos de lipólise. O que é a lipólise? Nada mais é do que a quebra da molécula de triglicerídeo. Olha só, o triglicerídeo ele é uma molécula formada por uma molécula de glicerol que está ligada a 3 moléculas de ácidos graxos, tá certo? Então, o processo de lipólise nada mais é do que a quebra, a separação dessa molécula de glicerol das moléculas de ácido graxo que formam o triglicerídeo. Então, para que ocorra esse processo de lipólise, geralmente isso acontece por ação hormonal. Aqui a gente destaca 2 hormônios importantes, que é o glucagon e a adrenalina. Esses hormônios, eles vão ativar uma enzima chamada de lipase sensível a hormônio, e essa enzima é quem vai quebrar essas ligações entre o glicerol e as moléculas de ácido graxo. E é isso aí que a gente chama de lipólise. Entretanto, após o processo de lipólise, esse glicerol e esses ácidos graxos, eles seguem rumos diferentes. Tá? O glicerol e os ácidos graxos, eles caem na corrente sanguínea, mas cada um vai ter um destino diferente. Tão importante quanto a gente conhecer o processo de lipólise é a gente compreender qual é o destino dessas moléculas, para onde vai o glicerol e para onde vão os ácidos graxos. O glicerol cai na corrente sanguínea e segue para o fígado ou para células de outros tecidos. Aqui a gente tem representada a fórmula molecular do glicerol, que vai sofrer uma reação e vai se transformar em glicerol 3-fosfato. Como é que isso vai acontecer? Aqui a gente vai ter a quebra de uma molécula de ATP, se transformando, em uma molécula de ADP. Nós já estudamos esse processo em outras videoaulas, tá? A quebra desse ATP vai liberar um fosfato e esse fosfato vai ser inserido nessa molécula, dando origem à molécula de glicerol 3-fosfato. Só que esse glicerol 3-fosfato vai sofrer também uma outra reação e vai se transformar em dihidroxiacetona fosfato. Como é que isso vai acontecer? Lembra da molécula de NAD+, que nós já estudamos também em outra videoaula? Então, vem uma moléculazinha de NAD+, que é uma molécula similar ao ATP, tá? Que vai pegar esses hidrogênios aqui, ó, do glicerol 3-fosfato, que está destacado em azul, e vai se transformar numa molécula de NADH. Nós também já estudamos isso, tá certo? Esse NADH vai lá para a cadeia transportadora de elétrons, porque ele agora está cheio de energia, e essa energia vai ser utilizada lá na cadeia transportadora de elétrons. Dá uma olhadinha lá na nossa videoaula sobre esse assunto, tá? Então, perceba que aqui a gente gastou um ATP, né? Porém, a gente formou um NADH. Lembra que cada NADH dá origem a 2 ATPs e meio. Então, aqui o saldo continua positivo, né? A gente gastou um ATP, mas vai formar 2 ATPs e meio mais na frente. Tudo bem? Olha só. Lembra também lá no processo de glicólise que nós estudamos em outra videoaula, nós falamos dessa molécula de dihidroxiacetona fosfato. Essa molécula, ela é uma intermediária entre o piruvato e a glicose. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que se o organismo estiver precisando de ATP, essa molécula ela segue naquela sequência de reações da glicólise e vai se transformar em piruvato e libera ATP. Caso o organismo esteja precisando de glicose, ou seja, esteja precisando formar glicose, essa molécula de dihidroxiacetona fosfato segue o caminho inverso das reações e vai se transformar em
glicose, ou seja, o destino do glicerol vai depender da necessidade do organismo. E os ácidos graxos? Qual é o destino da molécula de ácido graxo? Bom, essas moléculas vão cair na corrente sanguínea e vão ficar na forma de ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos, para serem metabolizados, eles precisam entrar na célula. Lá na célula, antes que o processo de metabolização aconteça, né, esse processo nós chamamos de beta-oxidação, antes que ele aconteça, a molécula de ácido graxo ela tem que se unir a uma molécula de acetil-CoA, tá? Formando uma molécula de acil-CoA, como está demonstrado aqui, ó, uma molécula de ácido graxo se une a uma molécula de acetil-CoA, dando origem à molécula de acil-CoA. Perceba que esse Rzinho aqui, ó, da molécula de ácido graxo, está representando, né, uma cadeia de hidrocarboneto, ou seja, uma longa cadeia de carbonos e hidrogênios, tá? Que para não ficar escrevendo CH2, 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 a gente sempre coloca um R, né, que é um radical, que está demonstrando aí uma longa cadeia de carbono e hidrogênio, tá certo? Mas aqui está representada a molécula de ácido graxo unida à molécula de acetil-CoA, dando origem ao acil-CoA. Bom, esse processo, ou seja, essa união dessas moléculas de ácido graxo e acetil-CoA, ela vai gastar energia. Só que ela vai pegar uma molécula de ATP e vai extrair 2 fosfatos. Em vez de extrair um fosfato, como normalmente ocorre na quebra da molécula de ATP, nesse processo aqui, 2 fosfatos serão liberados. Consequentemente, a adenosina trifosfato será quebrada, libera 2 fosfatos, se transformando em adenosina monofosfato, a AMP, ok? Como a quebra dessa molécula libera 2 fosfatos, nós vamos considerar que foi utilizada a energia de 2 ATPs, tá certo? Foi só uma molécula de ATP, mas como liberou 2 fosfatos, vamos considerar como se tivesse sido utilizado aqui 2 moléculas de ATP. É importante você se atentar para esse processo, porque lá na contagem do saldo de ATPs, a gente vai ter que descontar essa energia de 2 ATPs desse processo aqui, ok? O ácido graxo já está lá dentro da célula, já está unido a uma coenzima, né? Formou aqui, ó, a molécula de acil-CoA, né? Que é importante antes que aconteça o processo de beta-oxidação, tá? Porém, a gente tem que lembrar que a coenzima, ela não consegue entrar, não consegue penetrar lá na membrana interna da mitocôndria. E você tem que lembrar que o ácido graxo, ele vai ser metabolizado aerobiamente. E esse processo acontece lá na matriz mitocondrial. A gente pegou aqui, ó, uma mitocôndria, né, para você visualizar melhor esse processo. E a matriz mitocondrial está aqui, ó, representada de azul. Então a gente colocou aqui para aumentando a imagem para você entender o que vai acontecer aí dentro. Então, lembrando que a coenzima, né, não consegue entrar na matriz mitocondrial, vai ter que acontecer alguns processos aqui para facilitar a entrada do ácido graxo, porque ele precisa entrar lá na matriz para poder sofrer o processo de beta-oxidação. Uma outra molécula vai atuar nesse processo, facilitando a entrada do ácido graxo para a célula, que é a molécula de carnitina. O que vai acontecer? Bom, a coenzima não entra, então ela vai ter que ser separada do ácido graxo, então essa ligação aqui, ó, ela vai ser quebrada, tá? E aí o ácido graxo, ele vai se unir agora a essa molécula de carnitina, tudo bem? O ácido graxo ligado à carnitina, aí sim, ele consegue entrar, né, para a matriz mitocondrial, tá aqui a molécula representada, tá? Só que lá dentro da matriz mitocondrial, a carnitina vai se desligar novamente aqui, ó, do ácido graxo e vai sair, né? Vai aqui para fora novamente da matriz mitocondrial, fazendo todo esse ciclo aí à medida que vai precisando. Então, a carnitina, ela vai facilitar a entrada do ácido graxo para a matriz mitocondrial. Só que lá na matriz mitocondrial também já existem moléculas de acetil-CoA. E aí, essas acetil-CoA que tem lá dentro da matriz mitocondrial vai se ligar novamente aqui, ó, à molécula de ácido graxo, formando novamente a molécula de acil-CoA, que agora está
pronta para ser metabolizada, ou seja, está pronta para entrar no processo de beta-oxidação, que nós vamos estudar numa próxima videoaula.